Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Giordano Informática. Eu sou Giordano e nesse vídeo vamos continuar com o nosso curso de Raspberry. Nos últimos vídeos a gente aprendeu como que instala o sistema no Raspberry físico, instalamos o sistema também em uma máquina virtual no Windows e no último vídeo aprendemos como utilizar comandos Linux, via terminal para gerenciar o sistema via linhas de comando, tá? Nesse vídeo vamos aprender como utilizar o Raspberry como circuitos, utilizando ali os pinos da GPIO dele, entender o que é a GPIO, entender como que funciona para a gente aprender a acender um LED utilizando o Raspberry, tá? E fique aqui uma observação que este mesmo processo que eu vou ensinar aqui funciona também no Arduino. Então, se você não possui um Raspberry, mas possui um Arduino, o mesmo conceito, o mesmo conhecimento que você vai adquirir neste vídeo, você pode utilizar com o Arduino, beleza? Fala pessoal, beleza? Passando para avisar que o canal Giordano Informática agora possui um canal de ofertas e desconto de promoções. O canal lá no Telegram está com diversas promoções em produtos como jogos, console, hardware, peças de computador, tecnologia em geral. Aproveite agora mesmo com desconto em diversas lojas como Mercado Livre, Magazine Luiza, incluindo jogos pela Instant Games com até 80% de desconto. O link está na descrição e primeiro comentário fixado. Aproveite agora mesmo. Pessoal, eu estou aqui com uma breve apresentação para me mostrar para vocês, explicar para vocês como que funciona o acender de um LED utilizando uma placa com circuito integrado como o Raspberry e como Arduino, beleza? Nessa apresentação eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês, vou explicar para vocês e depois vou mostrar na prática como que a gente realiza. Para começarmos, como que é ali o passo a passo para nós começarmos a acender um LED, como que funciona o acender de um LED, Fazer um LED piscar com Arduino ou Raspberry é um projeto importante, pois é o primeiro passo que se dá quando começa a trabalhar com a placa, A partir desse projeto, iremos aprender a eletrônica e programação para seguir com um projeto complexo. Então, um acender de um LED simples pode ser muito simples, mas é a base ali que te dá um conhecimento para você conseguir prosseguir e aprender como que você vai conseguir montar outros tipos de circuitos além de um acender de um LED, beleza? O que é necessário para fazer com que o LED acenda utilizando o Arduino ou Raspberry Pi? A gente vai precisar de uma placa, um Raspberry ou um Arduino, uma protoboard, um LED, um resistor e jumpers, tá bom? Aí, com esses materiais, tanto o Raspberry, tanto o Arduino, nós iremos conseguir fazer um LED acender, tá bom? Mas o que são esses materiais, do que se trata, o que é cada um? Sobre a placa em si, o Raspberry a gente já viu. O Arduino, o que seria o Arduino, tá? O Arduino ele já é uma placa integrada possuindo somente alguns circuitos para você utilizar para você transmitir energia, enviar energia para a protoboard e assim o seu circuito que está montado na protoboard, ele vai receber energia e então, por exemplo, um LED vai acender, tá? O Arduino ele é conectado no seu computador via entrada USB, o cabo dele é semelhante a um cabo de impressora, tá? Uma ponta vai no Arduino e a outra ponta vai no computador na entrada USB. Utilizamos o Arduino IDE para fazer a programação utilizando linguagem C e C++. E ali, quando a gente coloca o código no programa, a gente faz um upload do código para a placa Arduino e então a placa Arduino fica processando aquele dado, aquelas instruções infinitamente, um loop infinito ali, e aí vai fazer com que o LED acenda, por exemplo, tá bom? Então, uma diferença aí de Arduino para Raspberry, o Raspberry possui
um sistema operacional, onde você pode operar, gerenciar esse sistema, tá? E programar essa placa como você desejar e fazer diversas coisas com o Raspberry, tá? Não somente um circuito. O curso aqui vai abordar essa parte de circuitos integrados, a GPIO do Raspberry, semelhante ao Arduino, mas existe uma bolha muito grande, um universo muito grande com o Raspberry Pi, beleza? O Arduino não possui sistema operacional, é apenas uma placa com alguns circuitos, microcontroladores, onde você pode fazer ali alguns projetinhos com circuitos utilizando a placa, tá bom? Prosseguindo, nós temos aí a protoboard, né? O que seria a protoboard? A protoboard é uma placa, igualzinho que vocês estão vendo ali na foto, tá? E é um componente utilizado em quase todos os projetos de eletrônica. É sobre ela que você vai fazer a montagem do seu circuito. A protoboard possui vários furos, onde você encaixa os pinos dos componentes ou mesmo um fio diretamente e tem uma lógica de conexão entre os furos, tá? Com a protoboard podemos experimentar a montagem de diversos tipos de combinações de componentes elétricos e circuitos sem a necessidade de conectá-los permanentemente, ou seja, você não precisa soldar o circuito, você não precisa soldar os seus equipamentos, a sua montagem, você simplesmente encaixa na protoboard nos furos e está conectado. Você precisa remontar, desmontar, simular outros tipos de circuitos, é só remover o seu circuito da protoboard e então remontar, simular, fazer outros tipos de circuitos integrados ali onde você, como você quiser, baseado na sua protoboard, beleza? E aí, como que funciona a protoboard, tá? Na protoboard existem os blocos B e o bloco C. São essas partes no meio ali, tá? Cada coluna possui 5 furos e eles são interligados entre si, tá bom? Então, aqui nós temos o bloco B e o bloco C, onde que ele possui 5 colunas, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada coluna possui 5 furos, tá bom? E essas colunas, elas são interligadas, cada furo é interligado dessa maneira aqui, tá bom? Essa coluna aqui, a 1, ela tá toda conectada entre si, tá bom? Essa daqui tá toda conectada entre si. Tá vendo essa faixa onde divide as colunas? Essa é a faixa que separa o lado da protoboard. Então, este lado aqui é um, e aqui embaixo nós temos o outro lado da protoboard, tá bom? Então, esse lado aqui de baixo é um lado, e essa parte de cima é um outro lado, totalmente, eles não estão conectados entre si, tá bom? Essa coluna aqui, ó, essas colunas aqui de cima não estão conectadas nessas aqui de baixo. Elas são separadas, tá? E como funciona essa coluna aqui? Onde nós temos positivo e negativo. O lado positivo, eles estão conectados todos entre eles, tá bom? Essa fileira toda aqui, onde está o positivo, né, o vermelho, estão conectados entre si. O negativo da mesma forma, tá bom? Em uma protoboard física, tá? Em uma protoboard física, vamos supor que aqui, ó, aqui ela divide, tem uma divisão. Essa divisão vai separar os lados positivo e o lado negativo do outro lado, tá bom? Então, vamos supor que aqui, ó, nessa transferência aqui, possui uma divisão aqui. Isso quer dizer que o lado negativo aqui da parte esquerda vai até aqui. O lado positivo também vai até aqui. A partir do lado direito aqui, ó, onde meu mouse está, é outro lado que não tem conexão com o lado de cá, tá? Isso na protoboard física, você com a protoboard física aqui na mão, tá? Virtualmente online não tem isso, tá bom? Mas a protoboard física ali ela divide também, tá bom? Então aqui nós temos o lado negativo dela, a coluna negativa, e o lado positivo. Como que eu faço me ligar um circuito aqui, por exemplo? A gente vai ver durante a aula aqui, durante esse vídeo, tá? Mas já explicando.
Esse lado negativo, vamos supor que aqui no 5, nesse furo aqui, ó, essa coluna, a coluna número 5, eu quero que ela toda seja negativa, tá? Aqui vai receber sinal negativo. Eu vou pegar um jumper aqui em qualquer furo aqui do lado negativo, vou conectar um jumper aqui e vou conectar aqui no furo da coluna 5. Isso quer dizer que essa coluna toda está negativa. Da mesma forma, o positivo. Eu vou pegar um jumper aqui do positivo, vou pegar um jumper e vou passar para cá, ó, na coluna 3. Quer dizer que aqui na coluna 3, toda essa coluna aqui vai receber o sinal positivo. Tá bom? Basta eu pegar um jumper daqui e conectar em qualquer furo aqui. Aí toda a coluna vai estar positiva ou negativa, dependendo do jumper e da posição que você conectar aqui, tá bom? Finalizando o protoboard, tá? Só finalizando, ó, uma coluna não possui conexão interna com a coluna ao lado. Os blocos B e C não são interligados entre si, sendo separados por uma cavidade central e que são colocados a parte maior, a parte do circuito, tá? Já os blocos A e D, nas extremidades superior e inferior da protoboard, todas as linhas em vermelho e azul, todos os furos de uma mesma linha são interligados entre si, mas os furos da linha vermelha não estão conectados aos furos da linha azul, obviamente, porque o lado vermelho é positivo e o lado azul é o negativo. Na linha vermelha existe um sinal de positivo, na linha azul um negativo. E aí a gente vai para o LED, né? O que seria o LED, né? Do inglês, Light Emitting Diode, né? É um diodo emissor de luz. Basicamente, é uma lâmpada que consome pouca energia. O LED, assim como alguns componentes, possui um lado positivo e um lado negativo. Essa característica também é conhecida como polaridade, tá? Então, se você olhar para um LED, se você vê uma perninha torta, essa perna torta é o lado positivo do LED. E o lado negativo é a perninha reta, tá? A haste reta, a perna reta do LED. Tem esses nomes, tá bom? Ou se você pegar um LED na mão e você visualizar, olha, essa perna aqui, essa haste, ela está maior do que a outra. A haste maior é a haste positiva, tá? É o lado positivo do LED. E a haste menor é o lado negativo do LED. Tá? E como que eu faço a conexão do LED na protoboard? A montagem do LED na protoboard é feita conforme a imagem abaixo. A gente aqui tem uma protoboard. E observem que tanto faz o lado, tá? Eu conectar o LED dessa forma como que está na imagem, ou ao contrário, tá? Eu tenho que conectar ele dessa forma. A perna positiva em um furo e ao lado dela a outra perna. Ou essa perna negativa aqui e a perna positiva do lado de cá. Ele tem que seguir esse formato, tá? Cada perna em uma coluna diferente. Você não pode conectar a mesma perna, as duas pernas do LED na mesma coluna, tá bom? Senão vai dar curto-circuito e você pode queimar seu LED na montagem do circuito. Ou então, seu circuito não vai funcionar da forma correta, tá bom? Então, a maneira correta de ligar um LED é assim, tá bom? Cada haste dele em uma coluna diferente, beleza? Lado positivo, lado negativo. E aí nós temos o resistor. O que seria o resistor? É um componente elétrico para limitar o fluxo da corrente elétrica que passa em um circuito. Os resistores têm diferenças, tá? E cada resistor possui um valor de resistência mais baixo, mais alta, dependendo, tá bom? E como que eu faço para saber a diferença do resistor, né? Como que eu faço para diferenciar cada um? Mais à frente aqui na apresentação vai ter uma tabelinha onde que vai ser possível de compreender a diferença de resistores, tá bom?
E então nós temos o jumpers, né? O jumper é o fio que liga vários componentes de um circuito, são conectados na protoboard, na placa Arduino ou então no Raspberry. O jumpers possui diversas cores, mas nada influencia no seu funcionamento, tá bom? Nós temos jumpers macho e fêmea, macho, macho e fêmea, tá? As cores são independentes, não importa a cor, tá? Isso não vai influenciar no funcionamento do jumper. Ele apenas é para conectar o seu circuito, fazer com que o seu circuito tenha uma comunicação com a placa e tudo funcione corretamente, tá bom? E agora nós chegamos no fundamento da eletricidade, né? Cargas positivas, carga negativa, meio condutor, neutro, como que funciona tudo isso, como que a gente pode entender e como que a gente pode fazer nossos circuitos funcionar corretamente, tá? Primeira coisa é sobre a tensão. A tensão é uma grandeza informada em volt, utilizando a letra V, que indica que é o estímulo ou a força que faz com que cargas elétricas se moverem de um ponto a outro. Então, nesse ponto aqui eu tenho carga positiva e aqui eu tenho carga negativa, tá? A tensão que vai ocorrer entre essas duas cargas, né? Esses dois ambientes, né? Dizer assim, se movimentam, né? Então, em um lado vai ter um pouco de positivo, um pouco de negativo, e o outro lado vai ter alguns pontos negativos e um ponto positivo, tá? É a movimentação das cargas ali. Quanto maior o número de volts, maior é a quantidade de energia que pode passar por um cabo ou circuito. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, gerando a energia elétrica que conhecemos, tá? Corrente é representado pela letra I, que quer dizer amperes. Volts representado pela letra V, tá bom? E aí, como que funciona, né? Tensão, corrente, como que funciona aí o processo, tá bom? Imagine aí que eu tenho uma torre, essa torre está cheia de água, tá? Ou um copo de água mesmo, tá? Eles são conectados entre si, tá? Ali tem um cano, né? Um meio de passagem. Esse meio de passagem é simulando a corrente, tá? Supondo que existe ali uma torneira, essa torneira está fechada, tá? Então, toda a água ali está concentrada em um lugar só. Tem muita tensão ali, tá? Então eu vou abrir a torneira. E então o que vai acontecer? A água vai sair da onde que ela está concentrada e vai começar a passar para o outro lado, para a outra torre, para o outro copo, tá? E assim o outro copo vai encher e as duas torres elas vão ser concentradas ali, obtendo ali um equilíbrio, e aí é onde que eu tenho um controle com cargas positivas e cargas negativas, tá bom? É assim que funciona ali o conceito, uma visão ali prática de tensão e corrente ali para vocês conseguirem entender este caminho da eletricidade, tá bom? E aí agora nós temos a GPIO do Raspberry aqui representada, tá bom? Nos últimos vídeos eu falei que tem o comando pinout, e você tem um Raspberry físico, você pode ir no terminal do seu sistema do Raspberry e digitar pinout. Quando você digitar pinout, vai aparecer semelhante a essa imagem aqui, uma representação da GPIO do seu Raspberry, tá bom? Como funciona basicamente a GPIO do Raspberry? Dependendo do modelo que você possui do Raspberry, vai possuir 40 pinos, tá bom? Nessa GPIO. Nós começamos a contagem dos pinos. Atenção, é a contagem dos pinos. Como que eu sei contar os pinos da GPIO do Raspberry? Eu sei contar a pinagem do Raspberry, que o primeiro pino da esquerda é o pino 1, ao lado dele nós temos o pino 2, embaixo do pino 1, na parte da esquerda, nós temos o pino 3, ao lado é o pino 4, e assim por diante, tá? É o pino 1, o pino 2 ao lado, o pino 3 da parte esquerda, pino 4 ao lado dele, tá?
Cada pino possui um nome. Cada pino da GPIO serve para alguma coisa, serve para algum motivo ali para você realizar e fazer assim a sua programação do seu circuito, tá? O pino 1 é um pino de 3.3 volts, ou seja, um pino de energia. Tá passando uma certa tensão ali, uma certa quantidade de volts ali. Ao lado dele nós temos o pino 2, que é o pino de 5 volts. O pino 4, da mesma forma, é um pino de 5 volts também, tá? Nós temos ali pinos que possuem o nome de ground e pinos com o nome de GPIO. Os pinos de GPIO, quando eu quero programar o meu circuito, o lado positivo do meu circuito, eu vou conectar nas GPIO. Agora, o lado negativo, eu vou conectar no ground. O ground é o lado negativo, é o terra, e não vai receber nenhuma energia, tá bom? É assim que funciona a placa, a GPIO do Raspberry, tá bom? E aí, um exemplo, né, na montagem do LED. Agora, vamos supor que nós temos uma bateria de 9 volts. Essa bateria possui o lado negativo e o lado positivo dela, tá? E aí eu tenho um LED. O LED possui o lado positivo e negativo também. E aí, o que acontece? Eu preciso entender, primeiramente, como que funciona o LED, tá? O LED, ele tem as cores dele, existe LED de diversas cores, como vocês estão vendo aí no exemplo, tá? E cada LED possui uma tensão diferente, tá? O LED vermelho, o laranja e o amarelo, eles possuem cerca de 1.8 volts e vai até 2 volts, tá? O LED verde, ele possui 2 volts a 2,5, o LED azul 2,5 a 3 volts. O LED branco 2,5 a 3 também, tá bom? Então o LED azul e o branco são iguais, o vermelho, laranja e amarelo são iguais. O único diferente ali é o verde, tá? Que possui 2 a 2,5 volts. E assim a corrente em miliamperes, né? Se eu tenho 10 miliamperes, o mili quer dizer 1000. Então, 10 miliamperes é igual a 10 dividido por 1000, que vai dar 0,01 ampere. 20 miliamperes vai dar 0,2 amperes, tá bom? A corrente de miliamperes para o LED é igual, tá bom? Ali é um exemplo, né? 10 miliamperes a 20 miliamperes é uma representação ali para você entender ali a conversão, beleza? Agora, o que muda no LED de fato é a tensão dele, tá? Cada LED possui uma tensão diferente. E o que isso é importante aí para nós aqui no contexto de acender o LED? Porque nós vimos que o LED ele possui 1.8 volts até 2 volts. Eu estou pegando o LED vermelho como exemplo, tá? Se a minha bateria possui 9 volts, como que eu vou ligar o meu LED que se ele possui 1.8 e vai até 2 e uma bateria de 9 volts? Se eu passar de 2 volts, o LED vai queimar, tá? E se eu passar menos de 1.8, o LED não vai acender. Vai faltar energia. E agora eu tenho 9 volts. 9 volts é muito mais do que 2 volts que o LED suporta, né? Que é o máximo ali que ele suporta, né? Então, como que eu faço? Se o LED vermelho precisa de até 2 volts e eu tenho 9, aí que entra o papel do resistor, tá bom? O resistor, como que eu faço para descobrir a resistência? Resistência é igual a volts dividido por amperes. E aí eu vou ter a quantidade de ohms, a resistência, né? Que vai ser necessária para ligar o LED, tá bom? Então, se o LED possui até 2 volts e eu tenho uma bateria de 9 volts, eu preciso de um resistor para passar essa diferença ali, para segurar a diferença de 2 e 9, né?
aí vai segurar essa diferença ali só no resistor. Então, utilizando o resistor correto, o resistor vai segurar uma carga ali de 7 volts nele e vai deixar passar somente 2 volts ali na corrente para conseguir acender o LED, tá bom? O papel do resistor é esse, ele vai fazer o papel de segurar uma carga específica para manter o seu circuito funcionando com a tensão correta, beleza? E aí nós temos uma tabelinha, tá? De como que a gente identifica o resistor. O resistor, ele é muito pequeno, tá? E aí ele está representado ali de forma... na parte superior e embaixo, né, nós temos 2 exemplos de resistores, tá? E aí, conforme as cores que o resistor possui, eu vou juntando ali os números, né? Igual a primeira faixa. A primeira faixa é marrom, marrom é 1. A segunda faixa é preta, então eu vou lá na faixa preta. Na segunda faixa é 0. A terceira faixa é o multiplicador, tá? E aí o multiplicador ali é o dourado, 0.1, que é o ouro, tá? E a tolerância, e lá embaixo temos cores diferentes. Nós temos a cor vermelha, temos a cor verde, amarela, preta e marrom. Através dessas cores e consultando a tabela, nós iremos chegar no resistor, né? Identificar quantos ohms que é esse resistor é necessário, quantos ohms esse resistor é. Esse resistor aqui é de 220 ohms. Beleza, esse resistor de 220 ohms, eu consigo acender um LED, tá? Então, aqui no nosso exemplo, eu vou conseguir fazer a conexão do resistor de 220 ohms no lado positivo da minha bateria e o outro lado dele, a outra conexão, eu vou conectar no LED. E o lado negativo, como que o negativo não precisa passar nenhuma fonte de energia, é só um ground, né, é terra, não vai receber nada, eu posso ligar diretamente no lado do negativo ali da minha bateria, tá? E dessa forma o LED vai acender, tá bom? É dessa forma que eu preciso entender, compreender para mim chegar nesse resultado e saber como que eu vou conseguir acender um LED utilizando uma bateria de 9 volts, por exemplo, tá? Aqui eu fiz diretamente na bateria e agora eu vou mostrar para vocês passo a passo de como que a gente consegue montar um circuito, tá? De forma que online, utilizando ferramentas online. E o mesmo processo que a gente fizer aqui online, a gente vai conseguir fazer no nosso Raspberry físico e no nosso Arduino físico, tá bom? O mesmo processo funciona em ambos equipamentos, tá bom? Tanto aqui de forma online, tanto de forma física, aqui no mundo real, funciona da mesma forma, beleza? Vamos lá para a ferramenta. A ferramenta que vamos utilizar para fazer o nosso circuito integrado é o Tinkercad, beleza? O Tinkercad é uma ferramenta que simula tanto projetos 3D e também projetos com circuitos integrados como o Arduino, tá bom? Você é necessário aqui fazer um login com a sua conta. Você pode fazer um login aí com a conta do Google, ou se você possui uma conta pessoal, pode acessar sua conta pessoal também, beleza? Uma vez conectado aqui no Tinkercad em sua conta, vai aparecer uma tela semelhante a essa, tá? Aqui no meu dashboard, para você chegar aqui, é só clicar no seu ícone aqui em cima, mais novo projeto, tá bom? Mais novo projeto e você vai escolher circuitos. Clicou em circuitos, aqui vai apresentar para você aqui o menu lateral e caso ele possua algum circuito novo, uma placa nova, ele vai te apresentar aqui como aqui, ó, o microbit, beleza? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar aqui o Arduino como exemplo, tá? E aqui ele tem aqui, ó, o Arduino Uno R3. Clicou uma vez e vai aparecer aqui já para você posicionar esse Arduino em algum local da sua tela, tá bom?
Eu vou dar um clique aqui, eu vou posicionar o Arduino aqui. E aqui nós temos aqui, ó, placa de ensaio, é a placa protoboard, tá? Eu vou posicionar ela aqui também, em meu cenário. Subindo aqui a barra lateral toda, nós temos aqui o resistor e o LED. Eu vou clicar no resistor, vou colocar ele aqui. E vou clicar aqui no LED e vou colocar ele aqui. Olhem que vou abaixar aqui o Arduino. Quando eu clico em algum componente, aparece essa aba aqui, tá? Essa aba aqui eu posso gerenciar meu circuito, tá? Aqui eu posso nomear meu Arduino, não vou nomear. Eu quero mostrar aqui no LED, por exemplo, ó. Aqui eu posso definir a cor que eu quero do LED, como verde, amarelo, laranja, azul, vermelho e branco, tá? Vou deixar vermelho mesmo. E aqui nós temos o resistor. O resistor aqui, ó, tem a resistência dele. Com a resistência dele, eu posso vir aqui e gerenciar a quantidade de ohms que é necessária. O ohms, eu não falei antes, mas ele é representado pelo símbolo ômega, tá? Selecionei o símbolo ômega aqui e agora eu vou colocar a quantidade de ohms necessários. Eu sei que para acender o LED é 220 ohms. Como que eu sei disso? Consultando a tabelinha lá do resistor, tá bom? Esse meu resistor, quando eu coloquei ele aqui de 220 ohms, ele já mudou de cor, tá? Eu vou alterar aqui novamente, só para vocês visualizarem. Vou colocar aqui 1000 ohms. Notem que agora está com a faixa preta, vermelha. Eu vou trocar aqui agora para 220 ohms. E ele já trocou de faixa aqui, colocou duas vermelhas e uma marrom clara. E aí eu vou já virar aqui no menu superior, aqui, ó, quando eu clico nele, eu posso rotacionar o meu resistor. Assim como o LED, tá? O LED eu posso rotacionar ele ou então virar ele aqui de lado, tá? Vou dar um zoom aqui no meu Tinkercad e vocês vão notar que o LED aqui, ó, o LED ele possui uma perna torta, a chamada anodo, e a perna reta chama catódica, tá? Aí, essa perna do LED, a parte torta, é o lado positivo. Eu vou clicar aqui no LED e vou posicionar ele aqui na minha protoboard, tá? Posicionei na protoboard, o lado positivo é aqui, ó, o anodo, tá? Eu vou posicionar o resistor logo aqui abaixo da perna positiva e a outra ponta ficou aqui na coluna 9, tá? Essa coluna 9, onde fica a outra ponta do meu resistor, é onde que eu vou conectar o lado positivo, tá? O lado positivo, ele precisa ser conectado lá no meu Arduino, tá? E como eu estou fazendo aqui com a minha placa Arduino, aqui na minha placa Arduino, eu preciso encontrar aqui, ó, a saída de 5 volts. Ele tem saída de 3.3 também. Só que, para fazer aquele cálculo igual eu mostrei lá no slide, resistência é igual a volts dividido por amperes, né? Para mim ter a quantidade de ohms. Com 3.3 volts, essa contagem é mais complicada. Então, eu faço diretamente com 5 volts, para tornar a conta mais fácil, tá? Eu identificado aqui a porta de 5 volts do Arduino, eu vou dar um clique e vou conectar aqui no lado positivo dela, tá? Quando eu conectei, ó, toda a coluna ela já foi identificada como positiva, tá? Já está recebendo, essa coluna está recebendo, ela toda está recebendo 5 volts. O lado GND, que é o ground, GND do Arduino é o lado negativo, tá? Eu vou conectar aqui no lado negativo. Para identificar, eu vou trocar a cor aqui do positivo, colocar vermelho, o negativo vou colocar preto, tá? E feito isso, aqui no meu LED, eu vou pegar aqui uma saída negativa e vou colocar na coluna da haste reta, que é a coluna aonde possui o lado negativo do meu LED, tá? E o lado positivo, eu vou pegar
a minha coluna positiva e vou conectar aqui na coluna 9, tá? Feita a conexão aqui no circuito, vai ficar dessa forma, tá? Os 5 volts aqui positivo, saindo e conectando o lado positivo da minha protoboard. O lado negativo aqui, conectando o lado negativo da minha protoboard. Um jumper, ele vai sair do lado negativo e vai conectar aqui na linha do LED aqui, ó, a parte reta do LED, o lado da catódica, tá? O meu resistor vai ficar aqui, uma ponta na mesma coluna do lado positivo, tá? E a outra ponta do resistor vai receber aqui um jumper para trazer os 5 volts para essa coluna aqui, tá? E assim, o meu resistor, ele está recebendo 5 volts, o LED precisa de 2. Então, eu sei que esse resistor precisa ser de 220 ohms. E 220 ohms, ele vai segurar a carga ali necessária, que são 7 volts, e transferir apenas 2 para o meu LED, e assim o LED vai acender corretamente, tá? E aqui eu vou clicar no botão aqui em cima, iniciar simulação, o Arduino conectou aqui, tá? E agora o LED acendeu, e o LED está recebendo energia, e o LED está aceso, tá bom? Só para servir de exemplo, né? Aqui no virtual a gente pode fazer isso. Vou apagar aqui o resistor, vou pegar o lado positivo aqui e vou ligar direto aqui na coluna. Então, vai transferir diretamente 5 volts para o LED, tá? Eu vou iniciar minha simulação, conectou, e aqui o Tinkercad simboliza aqui, ó, o LED queimou, mostrando uma explosão, né? A corrente do LED atual é 483 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Você está passando 483, então aí o LED queimou, beleza? É assim que a gente faz aqui a simulação utilizando o Tinkercad para acender um LED. O mesmo conceito aplicado aqui você pode aplicar na sua casa com a placa física, tanto com o Arduino, tanto com o Raspberry. Você pode fazer esse mesmo cenário e vai funcionar corretamente, beleza? Pessoal, nesse vídeo nós aprendemos um pouco aí sobre eletrônica, como que acender um LED, como montar um cenário. A gente entendeu um pouco aí sobre o que é a protoboard, o que é o Arduino, o que é o Raspberry. A gente entendeu, a gente compreendeu aí o conceito sobre essas placas, os equipamentos, as ferramentas necessárias para a gente conseguir fazer um circuito integrado funcionar, tá bom? É dessa forma que funciona, é dessa forma que você precisa entender, tá? Qual resistor que eu preciso usar para me acender esse circuito, esse LED? O que eu preciso para acender uma tela LCD utilizando Arduino, um Raspberry? Existem milhões de circuitos que podem ser construídos utilizando Raspberry e Arduino, tá bom? Só que você precisa entender como que funciona ali o cálculo por trás de tensão, corrente, resistor, para você saber qual resistor e quantos volts é necessário aplicar naquele circuito, para aquele sensor ele precisa de quantos volts, qual é a tensão daquele circuito, quantos miliamperes é necessário, qual resistor de quantas ohms eu preciso usar. Tá bom? Então não é só ir lá, encaixar resistor e pronto, está funcionando. Não, você precisa entender qual é o correto, qual é o certo a se utilizar. É para isso que existe a tabela, é para isso que existe o resistor, tá bom? Então nesse vídeo a gente entendeu, compreendeu como que funciona a montagem de um circuito e as ferramentas necessárias. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu te vejo na próxima.